Prosseguindo na história de João Calvino, estudando teologia da Reforma Protestante, comentário do nosso livro diz: ainda adolescente, Calvino viu Jean Vallier ser queimado vivo por seguir a fé protestante. Depois foi a vez do seu amigo Etienne de Laforge ser condenado e queimado por seguir a fé protestante. Ainda era uma perseguição católica, né? Não há confirmação histórica, mas certamente essas atrocidades da Igreja Católica influenciaram na conversão de Calvino. Em 1533, teve contato com o protestantismo através de seu primo e de Nicolas Cop, reitor da Universidade de Paris. O livro Teologia da Reforma Protestante, de George, na página 74, ele diz: em 1533, no dia de Todos os Santos, exatamente 16 anos depois que Lutero colocou as famosas teses contra as indulgências na porta da igreja de Wittenberg, Nicolas Cop, amigo de Calvino e reitor da Universidade de Paris, fez um discurso numa assembleia que chocou os ouvintes. Mesmo não sendo o que chamaríamos de um sermão evangélico caloroso, tinha conteúdo evangélico suficiente para insultar os defensores da ortodoxia católica. No dia de Todos os Santos, Cop não louvou aos santos, antes proclamou a Cristo como o único mediador com Deus. Então, essa declaração desse livro, Teologia da Reforma Protestante. Mais tarde, Calvino declarou como foi o seu contato com o protestantismo. Contrariado com a novidade, eu ouvia com muita má vontade e no início, confesso, resisti com energia e irritação. Mas tal é a firmeza ou descaramento com os quais é natural aos homens persistir no caminho que outrora tomaram, foi com maior dificuldade que fui induzido a confessar por toda a minha vida que estive na ignorância e no erro, né? Bom, praticamente eu digo que ele vai sair de um erro para entrar num outro erro, né? Eu continuo dizendo que as igrejas protestantes, elas precisam conhecer o verdadeiro Jesus, tá bom? Hoje elas não perseguem mais, porém, doutrinariamente, elas estão mais próximas da Babilônia apocalíptica do cristianismo, tá certo? Em 1536, publicou a primeira edição de sua obra As Institutas Cristãs. Eu vou deixar mais à frente, nós vamos falar sobre as obras de Calvino e eu vou falar sobre essa obra As Institutas Cristãs. Neste mesmo ano, visitou Genebra, onde permaneceu até 1538, a convite dos reformadores. Pouco antes, Guillaume Farel havia levado a cidade a abraçar a reforma, a cidade de Genebra. Numa assembleia pública, em 25 de maio do mesmo ano, os moradores de Genebra haviam votado unanimemente por viver de agora em diante de acordo com a lei do Evangelho e com a palavra de Deus e abolir todos os abusos papais. Bom, então o que aconteceu? Né? Esse que foi um reformador também, que não se destacou muito, né? Mas ele é que vai levar Calvino para Genebra, tá ok? Então existe esse dado histórico que os cidadãos falavam, olha, nós não queremos mais o controle do Papa. Porque o controle do Papa era muito nocivo, extremamente nocivo. Porém, eles no final eles vão pedir para Calvino sair da cidade, que eles não querem mais Calvino naquela cidade, porque Calvino vai implantar um Estado semelhante ao Estado católico. Tá bom? Então, no Estado católico havia corrupção, havia impostos, tá bom? Que os reis colocavam, o Papa colocava, né? Inventavam guerras, tá ok? E às vezes perseguições a outras religiões, tá bom? A outras crenças, haviam graves perseguições. Então, quando o povo diz que eles queriam abolir todos os abusos papais,
eles tinham uma esperança que a reforma fosse trazer liberdade para eles. Infelizmente, isso não vai acontecer, tá ok? Não naquele momento. Com o tempo, vai surgir exatamente na França, podemos dizer que a França foi o primeiro país da Europa a conseguir implantar uma lei justa que separava a religião do Estado. A Revolução Francesa fez isso, né? Tá bom? Estudando história, por exemplo, dos judeus, nós vemos que Napoleão, num determinado momento, quis perseguir os judeus por causa da sua religião. Aí falaram para ele: olha, Napoleão, a nossa lei diz que o Estado ele é separado da religião. Então isso vai acontecer muito depois de Calvino. Mas quando Calvino implanta, tá bom, a sua crença, a sua fé protestante em Genebra, é um desastre para aquela cidade. Saiu do Hades, caiu no inferno, tá bom?